Alessandro Octaviani. Ele é professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e acaba de lançar esse livro, Estatais no Mundo, Histórico no Brasil, Regime Jurídico, Governança. Trata do BNDES, da Caixa Econômica, da Petrobras, da Embrapa e da Sabesp. É um livro da editora Revista dos Tribunais. A primeira pergunta que eu lhe faria, Ottaviani, seria a seguinte. As estatais são um fenômeno mundial ou isso é coisa só de partido comunista, como a China, por exemplo? As estatais, as empresas estatais ou a ação empresária do Estado, Paulo Henrique, ela é um fenômeno mundial, ela é um fenômeno de governo que tem partido comunista, como a China, que é a economia capitalista que mais cresce no mundo. A China tem cerca de 150 mil estatais, mas ela também é um fenômeno que ocorre em países que são discursivamente só capitalistas, como o caso dos Estados Unidos, que tem cerca de 7 mil estatais, e a Alemanha, que tem cerca de 15 mil estatais. Na verdade, a ação empresária direta do Estado, ela ocorre em todas aquelas economias nas quais o Estado precisa dar conta da complexidade da economia contemporânea. Me dê um exemplo de uma empresa estatal americana. Nós temos no setor financeiro, por exemplo, as empresas do setor de hipotecas, Fannie Mae, Freddie Mac, o total de ativos dela é maior do que o PIB brasileiro em algumas vezes. Uhum. As estatais americanas, elas estão em diversos níveis da federação. Nós temos estatais no nível federal, nos níveis estaduais, Sim. Estatais municipais, diversas estatais. Muito embora os Estados Unidos gostem de falar que não tem empresas estatais e, pior ainda, muito embora brasileiros também repitam isso. Aí já estamos no terreno, de fato, da desinformação total. Para ser gentil. Isso. Mas olha só, em 2017, a lista da Fortune Global incluiu 48 estatais chinesas no total das 500 maiores empresas do mundo. O lucro das empresas do governo central chinês foi de 217 bilhões de dólares. Uma estatal famosa na Alemanha. Vamos pegar um exemplo que a gente acha que é uma empresa privada. A Volkswagen, por critérios da OCDE, que é quem vocaliza os interesses dos países desenvolvidos para analisar o que são estatais, e inclusive às vezes criticar países que têm muitas estatais como a China, a Volkswagen seria uma estatal. Claro. Porque ela é um grupo de propriedade da unidade subnacional, da unidade federativa onde ela está localizada. Ela tem como um dos seus sócios o Fundo Soberano do Qatar, o que a coloca então como uma espécie de estatal binacional, quase igual a Itaipu, e ela ainda tem um pedacinho do poder de controle exercido pela família que deu origem à empresa. Então, só um pedacinho das ações da Volkswagen. Exatamente. Sim. Só um pedacinho das ações da Volkswagen estão em bolsa, embora nós acreditemos que a Volkswagen seja uma empresa privada como outra qualquer. Ainda no campo da indústria automobilística, é bom não esquecer que a Peugeot e a Renault são empresas francesas estatais. Nos termos da OCDE, não tem dúvida nenhuma, e recentemente, quando nós tivemos aquele escândalo com o presidente da Renault, Peugeot e a companhia japonesa na qual ele estava articulando o negócio há muito tempo, eles estavam fazendo um grande conglomerado, o presidente da França, Macron, que é aparentemente um típico liberal, pró-privatizações, e falou o seguinte: aqui nós temos interesse expresso do Estado francês e nós vamos acompanhar de perto toda este desenrolar, porque ali está o interesse do Estado francês na indústria automobilística. E estatizou um estaleiro que ia ser comprado por uma empresa chinesa. O Macron. O Macron tem feito reestatizações. Isso. As reestatizações estão acontecendo em diversos países do núcleo do sistema capitalista. No caso da Alemanha, esse talvez seja um caso o mais notável, porque as empresas municipais, essas que basicamente atendem o nosso dia a dia, lixo, água, coisas do gênero, da década de 90 para cá, quando ocorreram as grandes privatizações, o que o consumidor alemão percebeu? Que a lógica de uma empresa privada, como não pode deixar de ser diferente, claro, ela compra barato, ela tem que vender mais caro e ela quer fazer o máximo de lucro. O consumidor alemão, uma hora ele pesou e falou, peraí, este negócio aqui, este produto está me sendo ofertado por um preço maior do que antes e a qualidade do produto está pior, porque tiveram que demitir algumas pessoas. Claro. Então, nas municipalidades alemãs começou a ocorrer as reestatizações. Mas eu lhe pergunto, e essa ideia do Guedes, desse gênio de Chicago, de querer vender as estatais, vender tudo. Ele quer vender tudo para salvar o buraco do governo.
Qual é a sua avaliação disso? Olha só, eu estou com alguns dados aqui. Em 2018, agora esses dados estão consolidados, os 5 principais grupos econômicos estatais deram um lucro consolidado de cerca de 70 bilhões de reais. Petrobras lucrou 26 bi, Banco do Brasil 12 bi, Eletrobras 13 bi, Caixa Econômica 10 bi, BNDES teve um lucro de 7 bilhões. Então, mais ou menos, só nesses 5 grandes grupos econômicos, 70 bi. Tem uma notícia do Globo, 28 de março de 2019, lucro das maiores empresas estatais é o mais alto já registrado. Portanto, nós temos um conjunto de empresas que alcançou o seu recorde de lucro. Bom, aí nós temos uma outra notícia, de 23 de janeiro desse ano. Paulo Guedes quer arrecadar cerca de 75 bilhões com a venda das estatais. Então essa conta é mais ou menos assim, nós vamos vender as nossas empresas, no caso ele está falando de vender tudo, ele gostaria de vender tudo, então nós vamos vender as nossas empresas mais ou menos para arrecadar o que elas deram de lucro. Então assim, de fato...